Olá, mulheres, aqui é a Denise do Café com Jesus e as amigas. E nós estamos no nosso propósito, 40 dias aprendendo com Jesus. E hoje nós estamos no nosso 34º dia de propósito. E o tema de hoje é: eu aprendo com Jesus que eu sou um vaso escolhido. O nosso texto base está em Atos 9:15, que diz assim: E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Hoje nós iremos falar um pouquinho dos planos de Deus. Eu tenho certeza que você sabe que os planos de Deus são maravilhosos, são infinitamente melhores e maiores do que temos pedido ou pensado. Mas o que eu acho mais lindo na palavra de Deus é ver como nos planos perfeitos de Deus, Deus usou. E Ele escolheu pessoas imperfeitas. Mas hoje também, Deus tem chamado e escolhido pessoas imperfeitas. Hoje nós iremos aprender com Jesus sobre os instrumentos que Ele escolhe para realizar a sua obra. No nosso texto base de hoje, vemos como Jesus se refere a Paulo. Olha o que Jesus diz a respeito de Paulo. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Isso nos revela como Deus seleciona e capacita indivíduos específicos para desempenhar papéis importantes em seus planos. Mas quem era Paulo? Nesse momento, antes de sua conversão, Paulo perseguia violentamente os cristãos e era um dos principais opositores do cristianismo. Nos dias de hoje, eu continuo vendo Jesus escolher pessoas. Eu continuo vendo Jesus provocar lindos encontros, assim como foi lindo o encontro dele com Paulo. Minhas irmãs, como eu amo lembrar como foi o meu encontro com Jesus. Eu gostaria muito de estar contigo nesse momento. Talvez a gente tomando um cafezinho, um chimarrão. Eu gostaria de saber como foi o seu encontro com Jesus. Eu tenho certeza que iríamos nos emocionar com a história linda de cada uma de nós, com o nosso testemunho. Nós iríamos nos emocionar lembrando como Jesus nos encontrou. O que eu acho lindo também na vida de Paulo é que aquele encontro com Jesus mudou tudo em sua vida. E não somente na sua vida, na vida daqueles que ele encontrou a partir daquele momento. Sabe por quê? Muitas vezes nossa vida não muda tanto quanto a vida de Paulo, é porque nós não tomamos posse da palavra de Deus. Nós ouvimos a palavra, mas nós não recebemos. Paulo entendeu que ele foi chamado para fazer a diferença daquele dia em diante. Você entende isso? Você entende que Deus olha para você no dia de hoje e testifica dizendo: ela é para mim um vaso escolhido? Na Bíblia, ser um vaso escolhido refere-se a uma pessoa que é selecionada e designada por Deus para cumprir um propósito específico em seu plano. A metáfora do vaso é comum nas Escrituras e representa a ideia que Deus nos molda e usa para realizarmos a sua vontade e os seus propósitos na terra. Você entende o que Deus diz a teu respeito?
Em Efésios 2:10, diz que nós somos obra-prima de Deus, que nós somos criadas em Jesus Cristo para realizar boas obras. Também diz que Deus preparou essas obras antes que nós a praticássemos. Em 1 Pedro 2:9 também diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas dele. Você tem noção disso? Você já recebeu essa palavra ou somente você escuta e ouve falar? Quantas vezes eu me vi perdida por me deter em pensamentos sobre minha própria imagem, ou até mesmo sobre as opiniões alheias a meu respeito. Hoje, diariamente, eu escolho acreditar na verdade que o Senhor me revela, na verdade que Ele deixou escrita sobre mim. Quando essas dúvidas surgem, eu prefiro buscar aquele que me criou, o oleiro, para descobrir o que Ele quer, o que Ele pensa e o que Ele reserva para mim. Muitos vasos escolhidos, por vezes escondidos e o pior, até perdidos. Vasos que acabam acreditando que não possuem valor, ou pior, permanecem na mesma condição que viviam antes, uma vida sem Jesus. Paulo foi outro depois do encontro com Jesus. Ele não somente ouviu o que Jesus tinha para ele, mas ele recebeu, ele escolheu. Você tem recebido? Que mudança há na sua vida hoje? Você já tomou posse de tudo que Jesus diz a teu respeito? Você sabe tudo o que mudou na vida de Paulo? Irmãs, eu amo a história de Paulo. Paulo demonstrou um zelo excepcional na pregação do Evangelho. Paulo viajou extensivamente. Ele enfrentou numerosos desafios para compartilhar a mensagem de Cristo com pessoas de diferentes culturas e origens. Paulo enfrentou dificuldades, perseguições, prisões, oposições. Mas Paulo nunca vacilou em sua fé. A sua coragem em defender o Evangelho, a verdade do Evangelho, é um exemplo para mim, é um exemplo para nós. Quando enfrentamos dificuldades e adversidades, nós devemos seguir o exemplo de Paulo, continuar crendo e confiando em Deus. Paulo também é um exemplo de humildade. Apesar das suas realizações e revelações espirituais maravilhosas em Deus, Paulo demonstra humildade. E na Bíblia, percebemos o tempo todo a dependência de Deus e a sua necessidade de crescimento espiritual contínuo. Nós não vemos Paulo sozinho, mas nós vemos um Paulo dependente de Deus em tudo. Paulo também investiu tempo e esforço significativo em ensinar e discipular e cuidar de outras pessoas na fé. Os seus escritos, como as epístolas do Novo Testamento, são uma fonte valiosa de ensinamentos espirituais e orientação para todos os cristãos e de todas as épocas. Aprendemos também com Paulo sobre perdão e graça. Mesmo quando ele enfrentou oposição e traição, Paulo exibiu um espírito de perdão e graça. Paulo enfatizou a importância do perdão e da reconciliação nas relações interpessoais. E ele encorajou os crentes a praticarem o amor e a misericórdia. Paulo também permaneceu fiel ao seu chamado e compromisso com Deus, mesmo diante as dificuldades e tentações. A sua vida exemplifica a importância da fidelidade
e da obediência a Deus, independentemente das circunstâncias. Paulo, ele continua a ser uma inspiração nos dias de hoje. Embora ele não tenha conseguido mudar o seu passado, a sua vida tomou um novo rumo após um encontro transformador com Jesus. Através de suas escolhas em seguir, obedecer e servir a Cristo, Paulo não apenas transformou a sua própria vida, mas também impactou a vida de inúmeras pessoas ao seu redor. Paulo cumpriu a sua missão com determinação e nos deixou um legado valioso, mostrando-nos o poder de se posicionar como um vaso escolhido nas mãos do Senhor. Que em nome de Jesus, eu e você, minha irmã, possamos nos inspirar na vida de Paulo e buscarmos cumprir o nosso propósito com dedicação, com fé, tomando posse de quem somos em Deus e da palavra que Deus deixou para nós hoje. E sabe o que Deus diz para mim e para você hoje? Você é para mim um vaso escolhido. E como barro na mão do oleiro, assim é você na minha mão. Minha irmã, não somente escute essa palavra, mas assim como Paulo, receba essa palavra na sua vida. Vamos orar? Senhor, meu Deus, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra, por esse propósito. Eu te agradeço pela vida de cada mulher que me escuta nesse momento. Eu peço, Pai, que o Senhor visite a cada uma, cada vaso escolhido, cada vaso que está perdido, cada vaso, Senhor, que talvez esteja se escondendo, Senhor, da tua presença ou do teu chamado, do teu propósito. Pai, a tua palavra diz que as ovelhas escutam a voz do pastor e obedecem. Pai, em nome de Jesus nós oramos por aqueles vasos, Pai, que o Senhor escolheu, que o Senhor chamou, mas que estão parados, que estão entristecidos, que estão se escondendo, Senhor. Chama as tuas ovelhas, chama as tuas filhas, chama, Deus, aqueles que o Senhor capacitou, que o Senhor deu dons, que o Senhor deu talento, que assim como Paulo tiveram um verdadeiro encontro contigo. Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos receber a tua preciosa palavra, que nós venhamos entender que o poder não está no vaso, mas naquilo que ele carrega, que nós possamos entender que tudo nós podemos, não na nossa força, mas em ti, porque em ti, Deus, nós somos mais do que vencedoras. Pai, que a perseguição, que a oposição, que as prisões, que as tribulações não venham parar essa mulher, que assim como Paulo, Deus, nós venhamos prosseguir, nós venhamos avançar, nós venhamos permanecer e continuar em nome de Jesus. Que assim como Paulo, Deus, te seguiu, obedeceu e serviu e transformou a vida dele, mas também deixou um legado. Eu oro, Deus, pedindo que em nome de Jesus, eu e a minha irmã possamos seguir, te obedecer, te servir, sermos mulheres transformadas e deixarmos um legado de fé, Deus, de fé, que uma das nossas heranças, Deus, para a nossa geração, para a nossa família, para a nossa descendência, em nome de Jesus, seja a nossa fidelidade, um legado, Senhor, de relacionamento, de intimidade contigo. Pai, nos ajuda, porque sabemos que sem ti, sem a tua palavra, sem a tua direção, sem o teu Santo Espírito, nós não iremos conseguir. Então, Espírito Santo, nos ajuda. Em nome de Jesus nós pedimos. Pai, que nós venhamos receber essa palavra. Pai, nós também te agradecemos, porque mesmo imperfeitas,
o Senhor tem nos escolhido e nos chamado. Em nome de Jesus te louvamos, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Minha irmã, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.